Uou, salve Santa Catarina, muito boa tarde para você que segue sintonizado na NDTV Record em todo o estado. E um abraço especial para você que chegou agora, ligou a TV e deu de cara com o maior programa sobre futebol da TV aberta do sul do país. Pode procurar, por favor, não agora, né? Procure em outro momento, você não vai achar. How are you? Já tô mandando em inglês, porque nosso multiespectador pode estar, quem sabe, no ndplay.com.br, em qualquer lugar desse mundão redondo, levando, curtindo, assistindo o Clube da Bola do jeitinho que você gosta. No programa de hoje, vamos destacar a movimentação nos bastidores do futebol catarinense. Tem Copa do Brasil com importantes e decisivos jogos no fim de semana. E temos um convidado especial que já vou apresentar, diretor de imagem. Vamos criar uma expectativa aqui. Já está com a gente aqui no estúdio. Quer dizer também que o nosso número de WhatsApp é o 48 991 914706. Vai aparecer aqui na tela. Vou repetir para você marcar, tirar uma foto, anotar aí. 99191 4706, o código diário, o antigo DDD é o 48. Manda uma mensagem pra gente, a pergunta pro nosso convidado que eu já vou apresentar pros nossos comentaristas. Uma reflexão, né? O ano tá acabando, seu time ainda tá em atividade ou agora já tá se preparando pro ano que vem. Manda pra cá uma foto legal, quem sabe um momento legal deste ano no estádio, em casa, na torcida, com a família, manda pra cá, a gente vai estar mostrando durante o programa. Deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje, né? Nossos comentaristas para esse primeiro tempo do programa. Renato Semensati, direto de Criciúma, vai estar com a gente batendo papo, trazendo toda a movimentação do sul do estado. Muito boa tarde, Renato. Boa tarde, Marcelo. Um abraço aos demais colegas. Surpresa ontem aqui, Marcelo, no final do dia. Criciúma anunciou uma lista de demissões ali, desde o supervisor-geral do futebol até o técnico do Sub-20. Daqui a pouco eu trago os nomes e os respectivos cargos, né? Eu fiz até uma colinha aqui para não cometer essa injustiça, mas foi surpresa, viu? Porque o presidente do clube, o novo presidente, né? O Pedro Paulo Canella, na semana passada, ele deu uma entrevista coletiva e um dos trechos ele disse o seguinte: não vamos demitir ninguém agora, porque eu já tive empresa e sei que dezembro é um mês muito duro para se demitir e tudo mais. Acho que a turma ficou tranquila, mas ontem, como a gente dizia das antigas, viu, Marcelo? Você não é daquela época. O bilhetinho azul chegou para a turma. E o único reparo que eu faço é o seguinte: não foi dada nenhuma satisfação. O treinador disse o seguinte: só falaram em readequação financeira, não falaram em mais nada. Então, não está batendo aí o que diz com o presidente, com os atos do clube. Alguma coisa aí não está funcionando. Já deu para perceber que temos muitos assuntos hoje, direto de Blumenau. Esse é titular também do Clube da Bola, Emerson Luiz, o único jornalista que eu conheço, né, que acompanha desde o fraldinha até o cinquentão do futebol amador. Ele assiste todos os campeonatos que rolam, está sempre muito bem informado e tenho certeza que está de olho, especialmente nesse fim de semana, na Copa do Brasil. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Mancha, ao Renato, aos demais colegas, um grande abraço. Tudo bem, Mancha? Aqui, recesso no futebol blumenauense. O Beck disputou a Copa Santa Catarina, mas alcançou o seu objetivo, vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, inédita a partir de abril, e simultaneamente vai disputar a segunda divisão, enquanto o Metropolitano participou da primeira reunião na sede da federação com esse objetivo. Mas o Metrô passa por um momento delicado financeiro, passa por uma recuperação judicial. Está no papel ainda, está na questão burocrática. E tem o Santa Catarina, viu, Mancha, que está fazendo a pré-temporada no CT do Metropolitano aqui em Blumenau, desde o começo do mês. E olha, esse Santa Catarina tem tudo para ser novamente a sensação do Campeonato Estadual de 2026, porque está mantendo a base e trazendo de volta jogadores importantes que se destacaram no estadual deste ano. Emerson, quem sou eu, né? Quem sou eu para pedir isso? Mas eu percebi que você esqueceu de destacar na sua manchete a patota quinta tentativa. É verdade. Vamos ter mais um encontro em campo e fora dele na próxima quinta-feira, depois um recesso, depois de 2 festas na temporada. Aí a gente volta lá já na primeira semana de janeiro, com força, todo mundo participando ali cada vez mais forte. Essa integração muito legal, muito bacana entre os patoteiros. Legal, agora sim. E você de casa já percebeu, né? Lá no canto de lá, Dr. Cláudio Caticati está com a gente aqui também, da Tavenha, de olho no Avaí, de olho no Figueirense, dessa movimentação que acontece aí na dupla da capital. Muito boa tarde, doutor.
Boa tarde Mancha, boa tarde Renato, boa tarde Emerson. Não vou abrir a tua expectativa, vou deixar a expectativa no ar, nosso convidado. Só o spoiler é que a gente vai falar do Avaí, hein, que se representa dia 15, segunda-feira. No Figueirense, o Emerson falou de Santa Catarina, teve jogo treino hoje, daqui a pouco a gente vai falar o jogo treino de Figueirense e Santa Catarina, viu, Mancha? Muitos assuntos, né? Copa do Brasil, enfim, muito mais. Copa do Brasil, futsal e muito mais. Agora sim, estamos recebendo aqui para um bate-papo o novo técnico do Avaí, Cauã de Almeida, 36 anos. Eu pensava que ele era de Betim, o grande polo industrial automotivo de Minas Gerais, mas ele não, ele começou no futebol em Betim, mas é de São Bernardo do Campo. Com assistente técnico, como técnico interino, como auxiliar, passagens pelo América Mineiro, Vasco da Gama, Internacional, Corinthians, Português e agora veste o azul do Leão da Ilha. Cauã é da nova safra de treinadores e gentilmente aceitou o nosso convite para participar desse primeiro bloco, desse bate-papo aqui no programa. Uma alegria te receber aqui, Cauã, e né, quando a gente se encontrou aqui um pouquinho antes de entrar no estúdio, me chamou a atenção. Como você é jovem, 36 anos, Cauã, muito legal te receber, boa tarde. Boa tarde a todos, eu que agradeço o convite, Mancha, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos participar desse momento aí para a gente falar um pouquinho de futebol, né, que é uma paixão enorme de todos nós aqui. Então vamos desfrutar desse momento, falar de futebol, que é importante e prazer mais uma vez participar com vocês aqui. Você está acostumado já, né, a participar da entrevista coletiva, onde o pessoal te faz pergunta aqui. Então, vou fazer um primeiro giro. Eu começo com Cláudio Caticati, aqui de Floripa. Primeira pergunta para o novo técnico do Leão. Vamos lá, a primeira pergunta não dá para deixar de ser aquela das características do treinador, né? O que ele gosta dentro de uma equipe, já receber uma equipe com alguma característica e se moldar a ela, ou tem um estilo de jogo, 4-4-2, 4-2-3-1, enfim, e implantar com os jogadores que vão ter que se moldar essa característica e já adiantando, né, a quem ele se espelha aí dentro do futebol, diante daquilo que ele viu como auxiliar técnico. Sim. Cláudio, assim, eu sempre busco trabalhar o meu modelo de jogo naquilo que eu sempre vivenciei, né? Então eu tive várias experiências com os treinadores de altíssimo nível que eu trabalhei. Todos eles a gente conseguiu pegar as melhores partes, né? Aquilo dentro do modelo de jogo ou na parte de gestão também. Também estudei muito, né? Estive em Portugal também para fazer um estudo bem específico sobre futebol. Isso também me potencializou bastante. Isso em 2014, 2016. Então, acredito que toda essa vivência que eu tive, busquei também na área acadêmica, né, equilibrar, né, e porque eu não fui um jogador profissional, fui jogador de base, então toda essa busca minha aí constante por conteúdo, por metodologia, por formas de jogar, isso me propiciou ser o treinador que sou hoje, né, então o meu modelo de jogo é muito espelhado no que eu acho que o futebol moderno hoje pede, né, o futebol moderno hoje é num espaço muito reduzido, então as equipes são necessariamente é importante que tenha uma qualidade técnica alta por jogar em espaço reduzido, é importante ter uma força física, uma intensidade, uma agressividade muito alta. Então o modelo de jogo do que eu espelho assim, são as equipes mais agressivas para defender, são equipes que pressionam bem em bloco alto, principalmente em bloco alto. Né? E com bola na organização ofensiva a gente tenta dominar o adversário, a gente tenta impor o nosso modelo, né? Realmente nos últimos trabalhos a gente tem conseguido fazer isso, né? E empurrar o adversário é importante porque a gente já está próximo do gol e assim a gente consegue chegar bastante no último terço, quando perde a bola também recuperar próximo do gol adversário. Essa é a nossa ideia. Legal demais. Se de casa pode participar também, tem uma pergunta legal aí pro Cauã de Almeida, técnico do Avaí, é o 489-9191-4706. Agora eu vou para Criciúma, uma pergunta aí do Renato Semensati. Boa tarde, dá boas-vindas ao Cauã, bem-vindo ao futebol de Santa Catarina. Obrigado. E te pergunto o seguinte, Cauã, o que te motivou a aceitar esse convite do Avaí? Cenário de notícias nacionais, 5, 6, 7 meses, salários atrasados, mudando de presidente, entrando um clube em recuperação judicial, com uma série agora de ações trabalhistas, enfim, todo esse problema extra-campo, que pela experiência que você já tem no futebol, você sabe que acaba refletindo lá dentro, porque com o elenco que tinha o Avaí, seguramente em condições administrativas equilibradas, ele teria brigado pelo acesso. Mas o que te motiva a pegar um time com este cenário e o que é que te passaram nesse sentido? Obrigado pela pergunta, Renato. Primeiro, a grandeza do Avaí, né? O Avaí é uma grande equipe do Brasil, uma torcida apaixonada. Eu sempre tive mesmo essa vontade de trabalhar no Avaí.
Esse namoro Avaí-Cauã já tem de meses, então se concretizou agora e eu estou muito feliz por isso. Eu vejo como uma grande oportunidade, né, para mim exercer o meu trabalho e assim, eu gosto de trabalhos que tenham planejamento, tenham processos e isso tudo eu acredito muito que o Avaí tem. Então nós vamos fazer um grande trabalho em conjunto, eu com a direção, para que a gente possa manter o Avaí forte, manter o Avaí competitivo e conquistar os nossos objetivos. O Avaí, ele por si só já é muito grande e isso por si só já cativa qualquer profissional de altíssimo nível a trabalhar aqui. Então, quando recebi o convite, para mim foi a realização de um grande sonho. Legal, a gente vai para Blumenau terminar esse primeiro giro com a pergunta do Emerson Luiz. Um abraço, Cauã, seja bem-vindo, sucesso aqui no futebol catarinense. Muito obrigado. A pergunta é aquela básica, é uma tendência do jogador virar treinador ou fazer parte da comissão técnica? Você já disse na sua introdução que não jogou bola, não jogou profissionalmente. Você acha que existe algum preconceito nesse sentido por ser acadêmico e não ter passado dentro de campo? Excelente pergunta. Eu acredito que não mais. Acredito que hoje alguns treinadores do mundo também, né, não foram jogadores e conseguiram ter altíssimo nível, né, como treinador. O Mourinho, né, não foi um grande jogador, por exemplo, e é um grandíssimo treinador, para ficar um exemplo. Então, assim, acredito que isso hoje em dia já se equiparou bem. Obviamente que eu fiz um planejamento de carreira que eu buscasse ter essa experiência de vestiário, essa experiência de gestão como auxiliar primeiro, né? Porque realmente eu não fui um jogador profissional, então achei que dessa forma eu poderia equilibrar e aprender essa convivência de vestiário, essa gestão de grupo de vestiário, sendo auxiliar técnico e vendo e experimentando grandes treinadores fazendo isso. Então isso me ajudou bastante quando eu me coloquei nesse planejamento para ser auxiliar técnico do profissional, seja como da casa, seja acompanhando treinadores, foi por esse objetivo e acredito que me ajudou bastante, muito mesmo, esses momentos que eu tive como auxiliar técnico, me propiciaram a ter essa experiência de gestão, de vestiário, que é muito importante para mim hoje. Legal, Cauã, até curiosa e muito interessante a pergunta do Emerson, uma vez conversando sobre esse assunto, né? Eu estava lendo o material, aliás, e falava assim, né, que um dos caras que mais entendia de futebol, do Rio de Janeiro, nunca tinha chutado uma bola. Daí o cara, mas quem é? Jô Soares, apresentador, jornalista, humorista, Jô Soares, ele, escritor, nunca tinha jogado bola, né, profissionalmente, e não tinha história dele jogando bola, e ele era um cara que entendia demais do futebol, só como curiosidade. Temos entrevistas que rolaram durante a semana, né? Assim como o Cauã, o presidente eleito, o Bernardo, também confessa, e o gerente de futebol conversou com a imprensa, o Pedro Costa, também chegaram com caras novas no Leão da Ilha para 2026. E nessa semana tivemos uma coletiva dessa nova gestão do clube. A gente separou um trechinho para você de casa. Pode rodar. O avanço sobre a abertura de um instrumento como a SAF permite ao Avaí buscar alternativas financeiras, seja no mercado financeiro, seja com algum fundo, seja com o próprio investidor. Então, tentar captar recursos de alguma forma. O instrumento SAF do Avaí, 100% do Avaí, é um instrumento que pode encontrar e trazer soluções para o momento que o Avaí vive. O avanço sobre um instrumento como a SAF dá um recado positivo aos nossos parceiros, dá um recado positivo aos nossos funcionários, dá um recado positivo aos nossos atletas, empresários, credores também, porque significa que o Avaí está se estruturando e está buscando, encontrando alternativas para resolver as suas pendências financeiras. Dentro das conversas, eu tive com o presidente Bernardo, com toda a gestão. Desde o primeiro dia, desde o primeiro contato, eu demonstrei o interesse e a vontade de estar aí hoje. Por uma mesa tão pesada, por um clube tão grande, por uma oportunidade de vida, eu coloco para mim, nesse momento da carreira, e o entendimento, e estou preparado, trabalhei muito para poder ter essa oportunidade e de ajudar nesse processo de reestruturação. Tá aí, entrevista da semana e nova gestão do clube, visando aí o futuro do Leão, mas vamos voltar a falar de futebol, porque a gente está recebendo aqui o Cauã de Almeida, o novo técnico do Leão, Cláudio Caticati. Cauã, na entrevista coletiva ali, o Pedro Costa, ele falou da necessidade, se possível, de manter uma espinha dorsal do time desse ano.
Salvo engano, né, porque senão vou me alongar, me parece que o contrato tem o Eduardo Brock até o final do estadual e veio muitas especulações da possibilidade do Novo Horizontino querer tirar ele também. O Zé Ricardo também tem contrato até o final do ano, né? E me parece, veio uma informação de Goiânia que o Goiás também estaria sediando o jogador. Mas ambos têm contrato, pelo menos é a notícia que se tem por enquanto. Os demais teriam saído. Claro, tem o Taylor, o garoto não foi titular absoluto, mas terminou o titular. Te preocupa essa espinha dorsal se desmanchando e aumenta a tua necessidade, junto com o Pedro Costa, da criatividade dentro do mercado, diante do novo contexto financeiro? O Zé Ricardo e o Brock se reapresentam segunda-feira, né? Então são pilares muito importantes do grupo. E o Taylor também, um menino de muito potencial. A gente vai trabalhar muito bem esses meninos também, porque é uma identidade, uma essência do Avaí, né? Revelar grandes jogadores, e a gente espera, com o nosso trabalho, com o nosso processo, potencializar esses meninos que têm muita qualidade, que foram campeões brasileiros. Então, assim, a gente espera mesmo que essa sinergia entre jogadores com potencial, mas esses pilares que estão permanecendo no clube, a gente encontre grandes alternativas para a gente conseguir montar um elenco competitivo. Eu, juntamente com o Pedro, com o presidente Bernardo, a gente está incansavelmente trabalhando nesse sentido. A gente entende a necessidade de ter uma equipe competitiva e que represente o Avaí dentro de campo. E para isso a gente vai trabalhar muito para formar um elenco competitivo e que tenha a qualidade e a responsabilidade para vestir essa camisa. Legal, vamos lá para Criciúma. Renato Semensati, mais uma pergunta? Cauã, você pega o atual campeão estadual, né? O Avaí é o campeão estadual, fez a final com a Chapecoense, acabou vencendo. Agora, muita água passou debaixo dessa ponte, teve uma mudança de cenário, a Chapecoense indo para a Série A, o Criciúma apresentando um orçamento muito maior do que o do Avaí, por exemplo, se bem que orçamento não significa sucesso dentro de campo, mas ajuda. Qual a leitura que você faz hoje do Campeonato Catarinense? Quais os clubes estão ali à frente? Não vou nem... favoritos pode ser, por investimento, enfim, por estrutura, por continuidade de grupo. Como é que que estágio você vê hoje os concorrentes? E o próprio Avaí, é claro. Claro. O Campeonato Catarinense ele é muito equilibrado, né? Se a gente for pegar as últimas 6 edições, são 4 campeões diferentes. Então, o Avaí é o atual campeão, o Avaí vai entrar forte na competição. Eu coloco o Campeonato Catarinense com um nível muito alto de dificuldade. Começar o campeonato bem é muito importante. O modelo é diferente também, né? Então a gente vai ter que se adaptar rapidamente ao modelo de disputa, mas estamos muito confiantes que vamos fazer uma grande competição e ser competitivos. A gente vai buscar ser muito competitivo. O Avaí, como você bem disse, é o atual campeão estadual e nós vamos competir para manter esse campeonato. Legal. Emerson Luiz, mais uma pergunta para o Cauã. Cauã, você é jovem, presidente a gente viu, é um menino, é novo, o gestor, o diretor também. Se você pudesse recomeçar, montar um time do zero, você aplicaria a juventude dentro do teu elenco ou você não abre mão da experiência? Eu acho que as duas coisas combinadas são muito importantes, né? Jogadores jovens te dão algumas características, jogadores mais experientes te dão outras características. E eu acho que tudo isso é muito importante em qualquer equipe de futebol, né, do mundo. Eu acho que nós temos que identificar os jogadores que vão fazer sentido nesse momento para o Avaí, que vão ter essa característica de serem competitivos para representar a camisa do Avaí, né, e ao mesmo tempo, mais uma vez, demonstrar qualidade para isso. Creio que todos nós que estamos participando desse processo, né, e desse projeto Avaí nesse momento, são pessoas capacitadas, são pessoas competentes, são pessoas preparadas para viver esse momento. Né? Já passamos por diversos clubes de altíssimo nível no Brasil inteiro, então nós estamos muito preparados para vivenciar essa experiência e para vivenciar esse momento que o Avaí pede de muita responsabilidade e de muito trabalho. Cauã, como curiosidade, você falou aí em experiência, dessas experiências que você teve aí, Vasco, Inter, Corinthians, Sim. Portuguesa mais recente, o América Mineiro, qual que você destacaria como de maior aprendizado, Sim. maior destaque nessa tua trajetória? Mancha, eu vejo assim... Até agora, lógico, né? Claro, até agora. Claro, alguns estágios importantes, né? É muito boa a sua pergunta, porque me faz colocar a minha experiência aqui para que
as pessoas possam entender, né? O América, quando eu subo no profissional do América, na minha primeira experiência como auxiliar do profissional, né, em 2019, a gente tem uma trajetória marcante. O Felipe Conceição era o treinador. E o América, nesse ano, estava em último lugar na Série B, né, e teve uma trajetória de recuperação na Série B e chegou na última rodada dentro do G4. E, infelizmente, naquele momento não fizemos um bom jogo em casa e não conseguiu sair vitorioso para ter o acesso, né? Depois ali um outro ponto muito importante, quando eu vou para o Internacional como auxiliar também, vivencio ali Série A, Libertadores, Sul-Americana, né? As campanhas do Internacional de mais vitoriosas recentemente, o vice-campeonato brasileiro da Série A em 2022, eu estava presente, a semifinal da Libertadores contra o Fluminense, né? Todas essas participações ali, a gente como auxiliar, obviamente, contribuindo da melhor maneira possível, né, para que isso acontecesse. Depois no Corinthians, né? O Corinthians vivia um momento muito delicado na oportunidade que o Mano me convidou para ser o auxiliar técnico. O Corinthians brigava para não cair naquele momento, em 2023, da Série A. Então a gente conseguiu ali fazer uma campanha de recuperação também. E já como treinador, né, na Série B, a gente conseguiu, primeiramente no Mineiro, né, no Campeonato Mineiro, a gente fez uma belíssima campanha e, por detalhe, foi eliminado na semifinal. Em seguida, na Série B, a gente fez uma campanha bastante sólida, fomos líderes por várias rodadas. Infelizmente, ali no momentinho final ali do qual eu fui desligado, a gente teve uma série de empates ali que nos levou a primeira vez que saí do G4 ser desligado, mas enfim, sequência do trabalho não houve, mas naquele momento ali a gente deixou o América em excelentes condições para tentar o acesso, né? E é o que eu espero aqui no Avaí, né? Eu espero fazer um grande ano, né? A começar pelo estadual, colocar toda essa experiência que eu tenho como treinador e como tive como auxiliar em todos esses cenários, né? Para que a gente possa buscar, sim, os objetivos do Avaí, que são grandes. Legal. A gente tem tempo para mais uma pergunta, Cláudio Caticarte. Bom, o Marcelo Mancha, da área, né, também da cultura, e quando você estava na Portuguesa, teve a polêmica do time hardcore, né, time agressivo, né? Mas eu vi a sua entrevista coletiva, foi feita essa questão, essa pergunta, sim, e foi mais do presidente lá da Portuguesa, né, Cauã? Sim. A Portuguesa foi um desafio também muito grande, obrigado por essa pergunta também, porque nós chegamos com a Portuguesa mudando de associação para a SAF, né? Foi exatamente naquele mês da mudança. Eu fui contratado já pela SAF Portuguesa. E a Portuguesa vivenciava ali um cenário muito difícil, porque precisava contratar um time inteiro, né? Não existiam alguns jogadores remanescentes da Copa Paulista ainda, para disputar um estadual que também é muito competitivo, né? Que é o Campeonato Paulista. Então, nesse momento ali, a gente conseguiu formar uma equipe competitiva, que conseguiu ter a manutenção da Portuguesa na Série A1 do Campeonato Paulista, que era um cenário muito difícil. Então, conseguimos com antecedência, né, fazer esse objetivo. E essa situação era em referente ao modelo de jogo, né? A SAF da Portuguesa, ela, tanto para jogadores como para a comissão técnica, ela contrata também baseado em números, né, em dados que são critérios de contratação, e isso aconteceu. Eles determinaram um modelo de jogo, e a partir desses critérios que estabeleciam esse modelo de jogo, eles encontraram o meu nome e ali surgiu a contratação. Legal. Santa Catarina, conhecia já de vir jogar, e Florianópolis, qual é a tua primeira impressão aí da cidade? Tem uma história legal que eu não conheci Santa Catarina de vir passear, desfrutar da cidade, né, e do estado, perdão, mas ao mesmo tempo tive uma oportunidade que não foi concluída, né? Eu estava com férias marcadas para vir para cá em 2023, e aí eu fui convidado, para ir para o Corinthians com o Mano, então deixei de vir desfrutar da cidade, mas não sei se vou ter muito tempo para isso agora, mas espero conhecer a cidade, sim. Legal. Antes da gente se despedir do Cauã, participou com a gente, gentilmente atendeu o convite do Clube da Bola para participar aí desse primeiro bloco, desse bate-papo com a gente. Eu quero mostrar o que a Record está preparando, NDTV Record preparando, quando o assunto é futebol, para 2026. Galera de casa, dá só uma olhada. Você vai entrando no clima. A partir de janeiro, anota aí.
Os craques do futuro vão brilhar na maior competição de base do mundo. Que espetáculo, hein? Copinha 2026. 16 times, um só campeão. O estadual mais disputado do país também está na área. É bonito de ver jogar. Paulistão, o gigante entre os gigantes. E claro, o campeonato que move o Brasil inteiro. O Brasileirão. A sua paixão em dose tripla na Record. Legal demais. Sabe o que é legal? O recadinho que eu tenho pra vocês de casa. Todo mundo tem fome de bola e de comida boa. Para acompanhar o seu dia e deixar qualquer receita mais gostosa, tem que ter a Aurora. Só a Aurora tem produtos com origem garantida, feitos por mais de 150 mil famílias cooperadas. O Lácteos Aurora trazem novidades: creme de leite, manteiga, requeijão, leite condensado, doce de leite e bebidas lácteas. Leites com embalagens novas e qualidade que você já conhece, né? Integral, semi-desnatado, desnatado e zero lactose. Então já sabe, leite com origem tem nome, Aurora, que faz com gosto tudo que você gosta. Deixa eu agradecer aqui a participação do Cauã de Almeida, teve aqui gentilmente, veio bem acompanhado, hein? Nos bastidores, não posso revelar, veio muito bem acompanhado aqui nos bastidores. Cauã, alegria te receber, sucesso agora nessa missão em 2026 e esperamos ter você novamente outras vezes, em outras oportunidades aqui no Clube da Bola. Eu que agradeço mais uma vez o convite, foi um papo muito legal, parabéns ao programa, um programa muito legal, espero que vocês tenham continuidade de sucesso aí, que continue aumentando as marcas, né, e estou à disposição e espero que a gente possa compartilhar aí dessas parcerias aí durante longo tempo, que é o meu desejo de ficar muito tempo aqui no Avaí. Legal demais, Cauã de Almeida, novo técnico do Leão, ao vivo e a cores para todo o estado de Santa Catarina no Clube da Bola. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta na sequência para falar de futsal, Copa do Brasil, bastidores do futebol catarinense e muito mais. Não sai daí que é rapidinho.